bailarico, já vamos regressar ao bailarico, mas para já falamos de um assunto importante. Está connosco neste espaço da Ordem dos Enfermeiros a enfermeira Ana Isabel Moreira. Está bem disposta, Ana Isabel? Obrigada. Bom dia. Gostou da mini-festa? Acho que sim. Bom, não foi? Foi um excelente momento. Foi um excelente momento e nós já lá vamos dançar mais um bocadinho com os de Chovari. Para já falamos de um assunto que pode parecer um assunto banal para muitos, aqueles que ainda não passaram por elas, mas para quem sofre todos os anos, a vida toda, de alergias, é algo que condiciona muito a nossa vida, não há dúvida, não é? Mas quem estiver de fora pode pensar, lá está ele sempre com alergias ou com alguns problemas associados a isso, mas é um problema que condiciona mesmo, de facto. Exato. Ora, desde já quero agradecer a vossa oportunidade e o convite. Realmente as alergias, os dados epidemiológicos nacionais apontam que cerca de 1/3 dos portugueses padece deste tipo de problema, portanto, de facto, poderá condicionar a qualidade de vida das pessoas, eventualmente até ser, portanto, responsável a nível do sedentarismo, pronto, e mesmo até momentos de faltas à escola, etc. Portanto, há aqui, e afastamento do trabalho? Do trabalho, exatamente. Portanto, há aqui um peso social e económico também que está envolvido. E, de facto, as alergias têm sido, portanto, um tema que tem preocupado a comunidade científica. E, principalmente portanto, porque, às vezes, os sintomas são tão diferentes ou tão atípicos de pessoa para pessoa, não é? Exatamente. Há pessoas que vivem a vida toda com esses condicionamentos e nem percebem que tipo de alergia têm e a quê. Exatamente. Ora bem, a alergia, na prática, consiste numa reação adversa, orgânica, a um determinado, a um determinado agente externo que o nosso sistema imunitário reconhece como sendo um potencial agressor, digamos assim. Portanto, depois as reações podem se manifestar a vários níveis, a nível respiratório, a nível cutâneo, a nível gastrointestinal. Portanto, realmente depois a forma como o organismo irá reagir é múltipla. Mas as mais comuns serão a quê? E principalmente nesta altura de primavera? Nesta altura... Aos pólenes! Sem dúvida, pronto. Exatamente. Eu quando vejo alguma pessoa a dizer primavera é tão bom, digo logo, não tem alergia. Porque se tivesse, pensava logo nessa parte, Exatamente, não é? Pronto. E nós sabemos que, portanto, estamos a atravessar precisamente a altura da primavera. Primavera e verão são, portanto, as épocas do ano que realmente nós sabemos que ocorre a polinização, portanto, e que realmente temos mais pólenes disponíveis e que eventualmente, portanto, as pessoas nesta altura do ano que realmente sofrem mais. Para isto, a Sociedade Portuguesa de Alergologia portanto, tem no seu site disponível um boletim polínico, portanto, eles disponibilizam informação sempre atualizada. Informação sobre? Portanto, os níveis de pólen em termos do ar atmosférico e, portanto, isso é uma ajuda em termos das pessoas que realmente, à partida, já sabem que são mais suscetíveis a ter reações. No entanto, os dados que existem, pelo menos aqueles que eu encontrei, é que 25% das pessoas têm alergia, não sabem a quê, ou seja, são alergias muito difíceis de diagnosticar. Exatamente. Relativamente ao diagnóstico, nós sabemos que existem testes, portanto, que são testes cutâneos ou até através de análises sanguíneas que poderão ser feitas. No entanto, pesa muito também a anamnese clínica que é feita. Inicialmente, anamnese, o conhecimento Exatamente. clínico. Portanto, há um conjunto de dados que têm que ser valorizados pela equipa de saúde, não é? E, portanto, sempre também há um peso genético, portanto, é sempre um ponto a favor, digamos assim, quando há alguém na família, portanto, que já tem potencialmente este tipo de reação. Portanto, nós sabemos que, de facto, há algum peso na componente genética também a este nível. De facto, é algo que, portanto, nós sabemos que, por vezes, em crianças, sobretudo as mais tenra idade, não é muito fácil conseguirmos fazer um verdadeiro diagnóstico e perceber em concreto, talvez porque alguns dos testes e dos exames que são realizados muitas vezes dão alguns falsos positivos ou alguns falsos negativos. Portanto, o sistema imunitário da criança, nós sabemos que até mais ou menos à idade dos 5 anos é imaturo, exatamente. Claro, é muito imaturo ainda. E precisamente nesta faixa etária, até aos 5 anos, realmente é mais complexo. Mas a medicina dita tradicional, convencional, tem respostas para todas as alergias que as pessoas têm? Ora bem, as respostas para as alergias... E até quero saber as respostas
respostas para as alergias e para os diagnósticos também. Sim, pronto. Nós sabemos que, como já tínhamos falado, portanto, existem vários tipos de respostas alérgicas, digamos assim. Nós podemos ter uma conjuntivite ou podemos ter eventualmente uma rinite alérgica, que não pode ser comparável, por exemplo, com uma reação anafilática, que é se calhar o exponente máximo que temos na resposta alérgica do nosso organismo, digamos assim. Ou seja, mediante o tipo de reação é que depois, com base na avaliação que se faz, é que poderemos perceber o que é mais indicado para aquela pessoa. Claro. No caso concreto, por exemplo, de uma rinite alérgica, nós sabemos que é muito usual, normalmente, utilizarmos ou recorrermos à utilização dos antihistamínicos. Portanto, eles vão bloquear a ação da histamina no nosso organismo e, portanto, agora até temos os de segunda geração, que um dos efeitos secundários... É uma coisa mais evoluída. Exatamente. E os efeitos secundários dos mais antigos era, por exemplo, a sonolência. Sim. E, portanto, com os mais recentes que temos disponíveis, esse é um problema que deixa de existir. Portanto, as pessoas conseguem trabalhar de forma normal, conduzir, fazer a sua vida. Sem a alergia condicionar tanto. Exatamente. Portanto, é uma das formas que também temos de melhorar um pouquinho a qualidade de vida das pessoas. E se há alergias que a pessoa não pode controlar, porque não podemos mudar de país só porque é primavera, não é? Porque é um sítio mais frio em que não haja pólenes, há outras que nós conseguimos controlar, que são alergias de contacto. Também é importante falarmos nelas, acho eu. Sim, nós temos alergias de vários tipos e, portanto, nós poderemos reagir à medicação, poderemos eventualmente reagir sei lá, aos pelos de animais como o cão ou o gato. Ao pó da casa. Ao pó da casa. É só limpar. Exatamente. Mas mesmo limpar requer alguns cuidados, porque nós, por exemplo, em termos de mercado, temos portanto, aspiradores com filtros EPA que já ajudam a que... Portanto, quem está a fazer a limpeza não esteja através do ar que sai do aspirador, portanto, a lançar um conjunto de partículas que contém esse tipo de alergénios que irá, portanto, penalizar um pouquinho a qualidade de vida de quem faz a limpeza, não é? Claro. Mesmo até a utilização da máscara. Em casa, por exemplo, quando estamos a falar de pólenes, também uma dos conselhos que damos às pessoas é, por exemplo, para não estarem a abrir as janelas em dias que, quando está muito vento, nós olhamos para os parapeitos das janelas e conseguimos visualizar o pólen que fica lá depositado. Portanto, são alguns conselhos. Utilização, por exemplo... Estes são conselhos também em jeito de prevenção. Quem sabe que sofre, exatamente, anota tudo isto muito direitinho na cabeça e evita, não é? Porque são regras fundamentais, portanto, que a pessoa tem que adquirir para fazer uma boa gestão do seu processo alérgico, digamos assim, porque só assim é que essa pessoa poderá ter uma melhor qualidade de vida e também, acima de tudo, ajudar a controlar, digamos assim, a própria alergia, evitando outro tipo de problemas portanto, outras complicações que possam surgir. E o que é certo é que se há alergias um bocadinho mais tenues, há outras mais graves que afastam as pessoas das aulas, dos trabalhos. E, portanto, sempre que possível evitar a pessoa andar sempre dependente dos antihistamínicos, melhor, acho eu. Exato. Mas às vezes não há forma de contornar as alergias sem ser com medicação. Por vezes não. Pois. Portanto, por vezes temos sempre que recorrer. E como nós sabemos, todo e qualquer tipo de medicação tem os seus efeitos secundários, portanto, deve ser sempre monitorizado em termos de equipa de saúde, portanto, é como dizem muito bem, não se vai tomar só porque apetece, mas realmente quando é necessário. Relativamente aos cuidados adicionais que devemos ter, depende então do foco da alergia e já agora ainda bem que falou da escola, porque eu acho que é uma preocupação para qualquer pai, não é? É nós percebermos que temos um filho com um problema e, meu Deus, ele agora vai entrar na escola e como é que isto vai ser? Portanto, uma das coisas que é fundamental é os pais avisarem na escola, portanto, a equipa, neste caso o professor que está responsável, portanto, há uma ponte que tem que ser feita no sentido de informar a escola de qual é o problema da criança, especificar qual é o tipo de medicação que a criança eventualmente até poderá ter que tomar em SOS, inclusivamente há uma declaração que os pais deverão assinar para ficar na escola, portanto, tudo é material que a criança deverá estar mais ou menos acessível e, em princípio, tanto os professores como mesmo os próprios funcionários das escolas devem saber. Porque há casos mesmo em SOS que têm de ser, as crianças têm que ser atendidas naquele instante. E não dá tempo de ir ao hospital, não, nem necessidade, tem que ser ali. Exatamente, portanto não há tempo a perder e, portanto, nessas circunstâncias, dentro da própria escola, está tudo o que a criança necessita e, portanto, há pessoal que é treinado e é formado precisamente para podermos permitir que nada de mal possa acontecer àquela criança. Há pouco falava numa palavra que é esquisita, que é difícil, que é a anamnese.
neste caso, uma das coisas mais importantes em relação às alergias é mesmo as pessoas terem conhecimento, perceber o que é que faz mal e procurar, neste caso, os enfermeiros para fazerem as picadas. Eu não sei que eu nunca fiz os testes das alergias, mas sei que há assim uma série de métodos que ajudam a pessoa a ter qualidade de vida, a garantir qualidade de vida, mesmo com alergias. Não é? O diagnóstico, como disse muito bem, às vezes é complexo, não é? Portanto, já falámos dessa questão, mas numa das coisas que muitas vezes é também utilizada no tratamento, digamos assim, e para melhorar um pouquinho a qualidade de vida do doente que sofre de alergia, é a utilização de vacinas antialérgicas. Vacinas antialérgicas. As vacinas antialérgicas, sim, e diz muito bem, portanto, necessitam de um cuidado também muito próximo, feito com os profissionais de saúde. As vacinas podem ser administradas por via injetável ou até por via oral. Normalmente envolvem um tratamento ao longo de um período de tempo relativamente longo, estamos a falar às vezes de 3 a 5 anos. Sim. E, portanto, isto envolve algum acompanhamento e alguma proximidade muito, portanto, importante e que tem que ser feita para termos realmente eficácia naquilo que estamos a fazer. E outra das situações que, pronto, também não deixo de ressalvar, é que em termos de medicação, lamentavelmente, pronto, é medicação que não é comparticipada e por vezes as pessoas também têm alguma dificuldade em conseguirem adquirir. E até porque os tratamentos são demorados também, portanto, pagar uma vez é uma coisa, pagar durante meses ou anos... É muito complicado, portanto, a esse nível. E, portanto, nós sabemos que são tudo pontos positivos que poderão ajudar a melhorar a qualidade de vida do doente, mas que às vezes não é muito fácil conseguirem controlá-los, digamos assim. Claro que sim. Isso ainda é um passo importante a dar, ainda bem que falamos dele aqui. Exatamente. Outro passo que já é dado todos os dias nos centros de saúde, nos hospitais, nas clínicas, é este apoio que os enfermeiros prestam às pessoas. Como é que as pessoas chegam até si? Ora bem. Chegam os mais novos com alergias, já chegam assim numa fase muito avançada em que quase já não conseguem, sei lá, abrir os olhos ou respirar. Como é que é? Como é que as pessoas em termos de cuidados de saúde primários, digamos assim, falamos dos centros de saúde, aquilo que acontece muitas vezes é a pessoa vir com queixas. Portanto, a pessoa apresenta algumas queixas. Ligeiras? Depende. Às vezes vem com as crianças, se calhar, que são mais ligeiras, porque a criança tosse uma vez e já está com alergias, vamos às vezes até há alguma dificuldade em perceber se é uma simples constipação ou se será uma alergia, não é? Claro que a constipação é autolimitada no tempo e a alergia vai coincidir com, portanto, a resposta ao estímulo, neste caso, que é o alergénio. Portanto, é assim que muitas vezes vamos questionando os pais ou até o adulto, não é? E aí vamos conseguindo perceber se estamos a falar de uma coisa ou de outra. Ou seja, as alergias têm de ser estudadas também. Exatamente. E, portanto, sempre que nós suspeitamos que realmente isso possa acontecer, inclusivamente poderá haver a necessidade, e é feito, de fazer a ponte com os cuidados diferenciados, até fazer uma referenciação do doente para uma consulta de especialidade em termos hospitalares, de alergologia ou imunologia, e, portanto, nesse momento, depois, aí sim serão feitos exames mais aprofundados, o doente poderá realmente confirmar ou não o seu diagnóstico e, posteriormente, será então estudado o seu plano terapêutico e a forma de tratamento. Aí sim o doente chega-nos novamente e, portanto, demos aquele pequenino exemplo há bocado da criança que já vem com o diagnóstico e como é que vamos ajudar, portanto, a controlar o problema, não é? Aí temos que ter estruturas na comunidade, nomeadamente as escolas, a colaborarem connosco para permitirem isso. Se for um doente em questões adultas, claro que a pessoa aí, portanto, também já tem a sua autonomia e, portanto, há um conjunto de fatores que ela própria já terá que controlar com a nossa ajuda e com os nossos conselhos. Claro. Agora, primavera, pusemos aqui o foco nas alergias da primavera, os pólenes e por aí fora. Há outra coisa que eu acho muito importante falar. Ou é de mim, ou hoje em dia ouço muito falar das alergias alimentares, os glútenes e por aí fora. E acho que é importante também falarmos um bocadinho, um minutinho sobre isso. Certo. Porque vejo cada vez mais pessoas preocupadas também com esse assunto. Exatamente. E há pessoas que dizem, é moda hoje em dia ter alergia ao glúten. E não é. E eu gostava que esclarecesse, por favor, isso. Relativamente às alergias do foro alimentar, nós sabemos que as mais comuns estão associadas, por exemplo, ao consumo de leite de vaca, à ingestão do ovo, e isto, portanto, coloca-nos alguns problemas, não é? Por exemplo, os frutos secos, temos uma panóplia de peixes, mariscos, portanto, tudo isto às vezes poderá proporcionar uma resposta imunitária, transformando-se, obviamente, numa alergia. Certo. De facto, nós sabemos que é importante ensinarmos as pessoas a ler rótulos, a perceberem o que é que estão a comprar e, portanto, o que é que deverão evitar em termos de consumo. Outra das coisas que é fundamental é em termos de, portanto, apresentação, isto até foi uma proposta da Direção-Geral de Saúde, mesmo em relação às escolas, às cantinas, para
portanto, as pessoas perceberem, no caso de uma alergia a determinado tipo de alimento, o que é que então poderá ser feito para evitar que aquela criança tenha, portanto, contacto com aquele tipo de alergénio. Eventualmente, nós também sabemos que a própria confecção dos alimentos e a forma como se cozinha tem todo o interesse nesse aspecto. Porque vamos imaginar que estamos, por exemplo... Num restaurante ou numa padaria em que é feito alguma coisa, alguma comida, pão, por exemplo, com trigo, ficam ali bocadinhos de glúten. Exatamente. O pão que vai a seguir já passa ali por um bocadinho de glúten. Às vezes a própria faca. Portanto, própria faca, quando há, portanto, aqui alguma, digamos, contaminação cruzada, digamos assim, é o suficiente para que portanto, a pessoa possa desenvolver a resposta alérgica sem sequer ter ingerido diretamente o alimento. Mas estavam lá partículas e, como dizem muito bem, é o suficiente para que isso aconteça. E, portanto, alergias alimentares também são alergias. É certo que não são mais fortes ou não se evidenciam mais na primavera, mas são alergias também, não é uma questão de modas. Não. Nem são os pais que são alérgicos ao glúten e deixam de dar glúten aos filhos, não é por aí. E aliás, é um tipo de alergia que se mantém ao longo do ano, não tem nada a ver, não é, com esta época mais sazonal que estamos associados aos pólenes. E no que diz respeito, portanto, às alergias alimentares, de facto, também às vezes não é muito fácil, porque às vezes até se confunde o que é uma alergia alimentar com uma intolerância alimentar, não é? Hoje também se fala muito da intolerância à lactose e estamos a falar da falta de uma enzima que eventualmente poderá ajudar a fazer a digestão, não é? E, portanto, digamos que também é necessário percebermos um bocadinho estas questões. É tema para outra conversa. Sem dúvida, complexo. Vasto, exatamente. Muito bem. Pronto, mas de facto... Mas ficamos esclarecidos em relação às alergias, os enfermeiros bem. Sempre disponíveis, até porque, como nós dizíamos há pouco, no que toca às alergias, isto é uma questão de se estudar. Estudar a pessoa em questão, a criança ou o adulto. E portanto, enfermeiros sempre aqui disponíveis para ajudar. Senhora. Muito bem, enfermeira Obrigada. Ana Isabel Moreira, um grande aplauso para a nossa convidada. Obrigada.